Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz de Jesus. Muito bom estarmos juntos aqui para louvar a Deus e para ouvir a tua palavra. Quero te convidar a abrir em João, capítulo 6. E hoje nós vamos ouvir e aprender com aquilo que a palavra de Deus nos traz, dos versículos 60 a 71. João 6, dos versículos 60 a 71. Fique com a sua Bíblia aberta ou seu celular aberto, fique à vontade para fazer anotações e nós vamos começar lendo o primeiro versículo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Senhor, fala através da tua palavra, fala comigo, fala com os meus irmãos, Pai, que seja a tua palavra ministrada a todos nós, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós lemos o Evangelho de João, existem alguns detalhes muito importantes que a gente precisa perceber. Em primeiro lugar, que este Evangelho ele tem muitas diferenças em relação aos outros Evangelhos. Quando você vai ler Lucas, Marcos e Mateus, ou Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que existem várias semelhanças, vários episódios que acontecem. É claro que há algumas diferenças também, mas e eles seguem mais ou menos uma mesma linha do tempo da vida de Jesus. Muitos fatos eles acontecem assim, dá para você traçar mais ou menos uma linha do tempo com esses três primeiros evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. Quando você vai para João, você já vai encontrar muita coisa diferente. É claro que também muitas outras coisas que vão se confirmar. E, na verdade, não há nada contraditório, né? E existem algumas coisas diferentes. Mas existe muita coisa que acontece só aqui no Evangelho de João, ao mesmo tempo que é interessante notar que existem fatos que acontecem no Evangelho de João que são apresentados nos outros evangelhos, mas no Evangelho de João eles aparecem de uma maneira e com uma ênfase um pouco diferente. E um desses episódios que aparece nos quatro evangelhos é a famosa multiplicação dos pães e peixes. Então, esse episódio aparece nos quatro evangelhos e aparece aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 15. E, inclusive, em outros evangelhos são duas multiplicações. Aqui no Evangelho de João aparece essa multiplicação como um dos sinais. E é importante entender que no Evangelho de João aparecem 7 sinais, enquanto em Marcos Jesus expulsa muito demônio e faz muito milagre, em Mateus também, nós temos também em Lucas muito poder de Jesus sendo demonstrado, em João são 7 sinais propositalmente selecionados e um dos sinais é a multiplicação dos pães e peixes. E o motivo pelo qual esse sinal é selecionado está aqui no final do capítulo 6. Então o que acontece? Jesus chega lá no comecinho do capítulo 6, Jesus lá no Mar da Galileia, lá naquela região, com uma grande multidão que seguia, ele senta com os discípulos. Aqui é dito que era Páscoa, a Páscoa estava próxima, então Jesus vê que é uma grande multidão ali, pergunta onde é que vamos... ele pergunta para Filipe onde é que nós vamos comprar pão, mas aí João já falou, ele estava testando o pessoal, então eles trazem um pouco de pão que tinha, não dá para comprar pão para aquele tanto de gente, era muita gente ali, nem 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber esse pedaço. Nem muito dinheiro ia ser suficiente para alimentar toda essa multidão. O que a gente vai fazer, Jesus? Jesus então fala, deixa comigo. Ele vai e começa a compartilhar, repartir o pão que ele tinha ali, e aquele pão então dá e sobra para toda aquela multidão que fica imensamente maravilhada e satisfeita com o que Jesus faz. Então, ao final do dia, lá no versículo 16, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando para um barco, passaram por outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Aí o mar está agitado, de repente eles veem uma figura, acham que é um fantasma, mas é o próprio Senhor Jesus que estava junto com ele e anda também sobre as águas. Também esse sinal aparece, só que de um jeito diferente em outros textos. E aí, quando
Jesus faz essas duas coisas, ele se manifesta para toda aquela multidão, multiplicando pães e peixes, e se manifesta de uma maneira mais particular para os discípulos, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Olha que coisa interessante. Jesus demonstra o seu poder e a sua supremacia sobre o alimento, e depois demonstra o seu poder e a sua supremacia sobre a natureza, andando sobre as águas, e depois acalmando a tempestade. E aí, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, versículo 22, notou que havia ali apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, estando este partindo sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Aí você, puxa, Jesus arrebanhou uma multidão, está virando um popstar. Ele finalmente vai manifestar a sua glória e seu poder, porque está todo mundo reconhecendo quem Jesus é, o que Jesus faz, e está querendo se aproximar de Jesus. Eu imagino cada um de vocês aqui, cada um de nós, na mesma posição de Jesus, vendo que a gente está atraindo a multidão, vendo que a gente está ganhando seguidores, vendo que as nossas métricas das redes sociais estão lá em cima, que tudo que a gente faz tem milhares de curtidas, milhares de visualizações, está tudo muito bom, está tudo indo muito bem. Mas é interessante que Jesus não pensa igual a gente, ele não pensa na mesma lógica que nós, seres humanos, pensamos, muito menos na mesma lógica das redes sociais, na mesma lógica da mídia. Jesus está à procura de outra coisa. Jesus vira e fala: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus, ao invés de se aproveitar daquela situação que o algoritmo dele estava em alta, ele vira e fala: ó, vocês estão procurando pelo motivo errado. Vocês estão procurando porque eu enchi a barriga de vocês. Só que essa barriga de vocês que eu enchi, amanhã vai ficar vazia. Então, não me procura por aquilo que amanhã vai precisar ser satisfeito de novo. Me procura por aquilo que vai durar para sempre, para aquilo que permanece para a vida eterna. E aí, aquelas pessoas todas perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Esse versículo é muito importante. Se você não está prestando atenção na mensagem, presta atenção nesse versículo. A obra de Deus é esta: que vocês creiam. Aí você vai pegar um lápis, uma caneta, ou vai marcar no seu celular a palavrinha creiam. Muito importante nesse texto e para entender esse texto. Mesmo porque ele realmente é um pouquinho difícil. Creiam naquele que ele enviou. Vou repetir o texto. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então ele respondeu a pergunta daquelas pessoas lá, daqueles que queriam se tornar, e muitos dali já eram os seus discípulos, já estavam seguindo Jesus há algum tempo. Ele responde objetivamente: vocês precisam crer naquele que o Pai enviou, ou seja, vocês precisam crer em mim. E aí eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer do pão do céu. Notem, irmãos, quando Jesus responde aquilo que a multidão perguntou, quando ele fala: olha, a obra do Pai é que vocês creiam naquele que ele enviou, ou seja, creiam em mim, o que mais deve ser questionado e perguntado? Ele já respondeu objetivamente o que precisava ser respondido. Mas, então, aquelas pessoas devolvem. Fala: tá bom, a gente tem que crer em você. Por quê? Por quê? Quando lá no deserto, Deus mandou o maná, aí o povo creu em Moisés. Por quê? Por que a gente tem que crer em você? O que é interessante é que quando eles citam o maná no deserto, e quem está fazendo a leitura bíblica anual acabou de passar pelo livro do Êxodo, o povo não ficou crendo
em todo o tempo. O povo reclamou, aí recebeu, depois reclamou, recebeu, reclamou, recebeu, reclamou, recebeu. Reclamava, recebia, mas depois tornava a reclamar. O povo do deserto lá de Israel, naqueles 40 anos, vivia em reclamação e em murmuração e querendo voltar para o Egito. E é interessante que esse ciclo de reclamação das pessoas que estão atrás de Deus se repete, e se repete aqui. Ah, Deus deu o maná no deserto, só faltava Jesus falar, e o povo continuou sem crer. E vocês também estão me questionando de novo, porque vocês não creem. E aí Jesus vai responder no versículo 32, em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles perguntam para Jesus o que a gente tem que fazer, Jesus responde, você tem que crer. Eles falam, tá, mas por que a gente tem que crer? E aí Jesus, de certa forma, responde, eu estou aqui. Eu sou o pão que desce do céu. O pão de Deus dá a vida ao mundo. E aí eles respondem, então, dá desse pão para a gente nunca mais ter fome. Vejam, irmãos, eles não estão preocupados com nada, senão a satisfação da fome dele, da vida ordinária deles. Porque essa é a nossa preocupação enquanto seres humanos. Enquanto seres humanos, se nós nos pegarmos, o que a gente está preocupado na vida é apenas com a satisfação dos nossos problemas ordinários. Então, a gente está preocupado em comer, e tem que estar preocupado em comer. A gente está preocupado em se vestir, tem que estar preocupado em se vestir, por favor. A gente está preocupado em ter onde morar, tem que estar preocupado, tem que... Essas coisas são importantes, mas elas são as mais importantes. E é isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Ele está refocalizando, ou tentando refocalizar a visão daquelas pessoas. E através da palavra, tentando refocalizar a nossa visão em Jesus, então vira diretamente e fala, eu sou o pão da vida. Porque eles pedem, dá-nos sempre desse pão. A gente não quer mais passar fome, a gente não quer mais ter problema, a gente quer parar de sofrer. Não é atraente isso daí? Pare de sofrer, a gente quer parar de sofrer. E aí Jesus vira e fala, vocês querem desse pão? Tá bom, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então, em todo esse texto, eu não vou ler todo porque ele é longo, Jesus vai respondendo, mas a cada resposta ele aprofunda a crise daquela multidão. Porque aquela multidão, na verdade, a maioria daquelas pessoas não queria fazer o principal que Jesus tinha chamado a atenção que precisava ser feito, que era crer. Acreditar. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus, em primeiro lugar, significa confiar que ele veio de Deus. Como está escrito, eu sou o pão que desceu dos céus. Eu fui enviado por Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender, se você quer crer, e se eu e você queremos crer em Jesus, é que nós precisamos confiar em quem ele é. Quem é a pessoa de Jesus? Jesus é o enviado de Deus, é o próprio Deus que se fez homem e esteve entre nós e continua com a sua presença espiritual pelo seu Espírito Santo entre nós, hoje, e ele está vivo e voltará. Então, existe um primeiro lado do crer, que é uma confissão, um confiar em quem ele é, no que é Jesus. Lá em 1 João, está escrito que a maneira que a gente entende se um espírito é de Deus ou não, ou seja, se alguém está falando, que está pregando, que está falando é de Deus ou não, é o que ele fala a respeito de Jesus. E ele tem que dizer que Jesus é o Deus que veio como homem, o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou. Então, existe uma maneira prática e objetiva de você saber se a mensagem de um profeta
é realmente de Deus ou não. O que ele fala a respeito de Jesus? A pessoa que crê em Jesus precisa confiar em quem ele é. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então, a primeira coisa para crer em Jesus é isso. Segunda coisa para crer em Jesus, e Jesus vai aprofundar a crise, tem muita coisa aqui, tem muita coisa difícil. Eu não vou falar tudo sobre essa primeira parte do texto, depois vou aprofundar mais para frente. Mas, depois, se tiverem dúvida, podem perguntar particularmente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Jesus vai falar a respeito dele ser pão que desceu dos céus, e aí a multidão vai questionar, mas você não é o filho de José, a gente viu crescer e tal. Jesus vai dizer mais para frente, aquele que quer crer em mim tem que comer a carne e beber do meu sangue. E aí, isso é um negócio difícil, né? Jesus, será que está falando sobre a ceia? Mais ou menos. Jesus está falando sobre a sua morte. E Jesus está falando que aquele que crê nele precisa, de alguma maneira, se unir a ele na sua morte. Precisa participar da sua morte. Precisa estar unido. Então, crer em Jesus é se unir a Jesus. Nós, como batistas, entendemos que o grande memorial, o grande símbolo desta união é a ceia do Senhor. Tem alguns irmãos que vão ter um entendimento um pouco diferente da ceia do Senhor, mas nós entendemos que a ceia é um memorial a respeito desta obra de Jesus. Então, quando você come do pão na ceia do Senhor e bebe do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, não é que você está cumprindo exatamente esse texto, mas você está simbolizando e relembrando que você cumpre esse texto, que você participa do corpo, ou seja, você se une a Cristo. Comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo significa se unir completamente a Ele. Crer em Jesus é estar completamente unido a Ele, na sua morte e na sua vida. Então, se unir a Jesus significa participar com Ele em todos os momentos da sua vida e entender que nestes momentos também vai haver sofrimento, também muitas vezes vai haver privação, também muitas vezes vai haver tribulação, tempestade, problemas, como houve na morte. Então Jesus está chamando a atenção daquela multidão de que crer em Jesus não é, em primeiro lugar, estar próspero do ponto de vista social. Muitas vezes nós vamos passar por problemas, muitas vezes nós vamos passar por privações e muitas vezes nós vamos passar por perseguições. Mas o discípulo de Jesus, aquele que crê em Jesus, em nenhum momento abandona Jesus, porque ele está completamente unido a Ele em todos os momentos. Isso é comer do corpo e beber do sangue de Jesus. E isso é crer em Jesus. Jesus está falando, vocês querem crer em mim? Então vocês têm que estar completamente unidos a mim. Em outros textos, Jesus vai usar outras figuras. Aqui no Evangelho de João, ele vai usar a figura da videira. Ele vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês não podem fazer nada se eu, como videira, não der a seiva para vocês produzirem fruto. Então ele está usando outras figuras para dizer, a gente tem que estar unido a Jesus. Isso é crer em Jesus. É estar unido completamente a Ele. E crer em Jesus. Lá no versículo 56, Jesus vai falar, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, ou seja, quem estiver unido a mim, viverá eternamente. E vejam, irmãos, quem come desse pão vive por ele, ou seja, e depois Jesus vai explicar isso melhor,
aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Crer em Jesus significa obedecê-lo. Então vejam, quem crê em Jesus, confia em quem Ele é. Quem crê em Jesus está completamente unido a Ele. E quem crê em Jesus obedece a Ele. Obedece a Jesus. Então, isso é crer em Jesus. E Ele explica tudo isso para aquela turma lá. E Ele explica tudo isso. E João é legal porque ele, às vezes ele introduz uma coisa e depois ele fala onde aquilo aconteceu. No versículo 59 ele vai dizer, Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava ensinando dentro de uma sinagoga para aquelas pessoas, para aquela multidão que o seguia, falando sobre o que precisava ser para ser seguidor dele. E qual um verdadeiro motivo para ser seguidor dele e quem ele queria que o seguisse. Ele não queria pessoas que simplesmente quisessem o seu emprego todo dia. Ele não queria pessoas que apenas quisessem o seu pão todo dia na mesa. Ele não queria pessoas que apenas quisessem se vestir bem todos os dias. Porque essas coisas passam. A roupa fica velha, estraga. A casa vai ficar inadequada, vai precisar ser trocada. O carro vai, além de precisar de uma manutenção muito cara, vai precisar depois ser trocado também. Mas a vida eterna não se troca, ela não muda. E o que deve ser o interesse daqueles que querem seguir a Jesus é a vida eterna. E a vida eterna só tem quem está unido a Ele. E é por isso que Jesus vai ser duro. E aquelas pessoas vão entender isso. Muitos dos seus discípulos disseram, duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? E aí Jesus vai falar. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E aí, para mim, tem uma lição muito importante aqui nesse texto. Muito, muito, muito importante. Jesus não se importa em agradar as pessoas. E isso toca muito profundamente no meu coração, porque eu tenho a tendência de me importar em agradar as pessoas. E sabe o que é isso? É insegurança. É falta de confiança, falta de autoconfiança. Porque se a gente não tem confiança em quem a gente quer, na nossa missão, na nossa vocação, naquilo que a gente precisa fazer, e naquilo que é a verdade, aí a gente vai sempre procurar agradar as outras pessoas, porque é no agradar, é nessa multidão de amizades, ou na multidão de cliques, ou na multidão de elogios, que a gente vai encontrar o nosso propósito e nossa razão de viver. Mas não é, essas coisas são fúteis, essas coisas são passageiras. Jesus não estava preocupado com fama. Jesus estava preocupado com vidas. E Jesus estava, acima de tudo, preocupado com a sua missão e em agradar o Pai, e não as pessoas que o seguiam. E isso me impressiona. Jesus com um monte de discípulos, Jesus talvez no auge do seu ministério do ponto de vista de número de pessoas, ele dá o seu discurso mais duro e faz questão de aprofundar a crise daquelas pessoas. E faz questão de dizer o que aquelas pessoas não queriam ouvir. Ah, tudo que eu falei escandaliza vocês? Espera só para ver o futuro. Espera só para ver o que vai acontecer comigo lá na frente. Espera só para ver quando eu estiver sendo xingado e cuspido. Espera só para ver quando eu voltar. E vocês não vão mais me ter aqui. Jesus, ele era tão convicto daquilo de quem ele era, que ele
sabia que ele ia precisar ser duro para separar as pessoas que realmente iam ficar com ele, iam topar a missão dele, iam seguir com ele até o fim, ou que iam titubear, mas depois iam retornar, e deixar de lado aquelas pessoas que não estavam interessadas de verdade em Jesus, mas só estavam interessadas naquilo que ele podiam dar. E se ele deixasse de dar, elas chutavam Jesus. E tem muita gente que é assim. Ela não está interessada em você. Ela não se importa com você. Ela se importa com o que você dá para ela. É interesseira. Ela se importa, ela é utilitarista. Ela se importa com o quanto você é útil para ela. E não em quem você é. Cuidado com essas pessoas utilitaristas. Cuidado. E você não seja utilitarista. Porque não é amor isso é egoísmo. Você querer as pessoas por interesse, só por aquilo que elas podem dar. E é muito interessante que eu já ouvi um psicólogo uma vez falar, o amor é um investimento. Eu invisto na pessoa e eu preciso receber de volta. E se eu não receber de volta, eu deixo de amar, eu deixo de me relacionar. É utilitarista, é prático, mas o amor bíblico não é isso. O amor bíblico, pelo contrário, ele é o dar sem esperar e pior, sabendo que não vai ter de volta. Isso é amor. Por isso que Tiago vai falar que a verdadeira religião, a verdadeira cerimônia religiosa, o verdadeiro ato cerimonial religioso é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, principalmente naquela época, não poderiam devolver nada, só iam sugar. Cuidar do órfão e das viúvas nas suas necessidades e abster-se das paixões desse mundo. Então, Jesus não está interessado, nem antes, nem agora, em pessoas utilitaristas. E aí, por isso que ele aprofunda a crise. E ele prossegue. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Eu confesso que eu tentei fugir desse texto, irmãos. Porque é um texto difícil. Mas, sem entrar em pormenores teológicos, né? Se é calvinista, se é arminiano, o que é isso aqui? O que a gente tem que entender é o seguinte. O ato de crer em Jesus de verdade mostra que o Pai está atuando em nós e através de nós. Quem não crê, eu não posso falar sobre quem não crê. Eu não posso dizer que Deus abandonou essa pessoa, porque existem outros textos que vão dizer que Deus quer, e para mim o mais forte deles é Ezequiel 33, Deus quer que os pecadores se arrependam. Mas quem vem ao Pai, vem porque o Pai trouxe. A salvação é uma porta. Do lado de fora da porta está escrito, venham a mim, todos que estão cansados. Então, e sobrecarregados. Então ela é inclusiva. Venham a mim todos. Essa é a frente da porta. Aí quando você entra pela porta da salvação e você olha para trás, você vê a inscrição que está do lado de dentro da porta da salvação, e a inscrição que está do lado de dentro da porta da salvação é, eu escolhi vocês. Então é isso. A pregação, a mensagem do Evangelho para todos, ela é inclusiva, mas quando você entra, você descobre que ela é exclusiva. E isso é um mistério. Mas Jesus fala isso aqui porque ele não quer que os utilitaristas estejam entre eles. Então ele faz questão de separar aquele povo. Ele vai dizer, realmente não era para vocês virem mesmo, não. Não era para vocês estarem perto. Vocês precisam de algo que é concedido pelo Pai. Não dá para vocês estarem perto de mim. E ele fala aquilo duramente, ele é duro mesmo. Jesus joga pesado mesmo. O que acontece? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, viu? Jesus está nem aí para clique. Jesus está nem aí para fama. Jesus está aí para mim e para você. Jesus está aí para a nossa vida.
E Jesus está interessado em que nós creiamos nele. E a gente vai entender por quê. Então Jesus perguntou aos 12, e é muito legal, né? Será que vocês também querem se retirar? Jesus não está satisfeito em que toda aquela multidão se disperse. Ele ainda pergunta para os mais próximos dele: escuta, e vocês? E aí? Vocês ouviram, né? Ouviram tudo que eu falei? E aí? Vocês também podem sair se vocês quiserem. Vocês também podem ir embora. Eu não preciso de vocês. Isso é verdade. Deus não precisa da gente, irmãos. Deus não precisa de mim e de você. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo: Deus precisa do meu amor. Desculpa, não. Deus não precisa. Ele não precisa. Ele não depende de mim e de você. Então, não se ache a última negresco do pacote, meu querido. Você não é a Snickers preferida de Jesus. Esquece isso. Eu sou muito importante para Deus. Depende. O que você quer dizer com importante? Que ele depende, precisa de você? Sinto muito. Não. Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Se Deus, em toda a sua glória, aparecer agora, sabe o que sobra aqui? Nada. Eu e você seremos desintegrados. A glória de Deus é tão grande que, para quem não é participante da essência divina, ela é insuportável. Então, irmãos, o que isso deve gerar? Em quem não está interessado em Deus, vai gerar rejeição, vai sair mesmo. Agora, quem está interessado em Deus, vai gerar humildade. Porque você entender que Deus não depende de você, vai revelar quem você é. E que quem depende de Deus é você, sou eu. Nós dependemos de Deus, Ele não depende da gente. Agora, eu tenho uma boa notícia para te dar. E isso é maravilhoso, apesar de Deus não precisar da gente, Ele nos quer de maneira... Eu gosto de usar essa expressão: Deus não se conforma em ficar longe da gente. Ele nos ama tanto, e Ele nos quer tanto, que Ele diz: eu não preciso deles, mas eu vou fazer de tudo para correr atrás deles e trazer eles para mim de volta. Esse é o amor de Deus. E isso é amor. Eu não preciso, mas eu quero. Mas eu vou atrás. Mas eu busco. Eu tiro a ovelha perdida de onde ela está. Eu vou achar aquela dracma perdida. Eu vou procurar até encontrar. E vou fazer festa depois. Esse é o amor de Deus. Mas o amor de Deus às vezes vai ter essas palavras duras. Será que vocês também não querem ir embora? Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos dá liberdade. Isso é impressionante. É por isso que eu não fecho. Eu particularmente, tá, irmãos? Isso estou falando o André. Né? Não é... A gente, como batista, a gente vai mais ou menos nessa posição que eu vou falar. Mas eu não fecho nem com calvinista, nem com arminiano. Né? Não fecho, Deus escolheu tudo, ou é só o homem que escolhe. Não, a Bíblia me parece falar as duas coisas, justamente por causa dessas coisas aqui. Jesus fala, é o Pai quem vai trazer, mas depois ele pergunta: vocês não querem ir embora também? Eu estou dando liberdade para vocês também não querem sair? E Deus é assim. Ele não quer prender as pessoas. Ele quer que as pessoas estejam espontaneamente junto com Ele e do lado dele. Isso explica uma pergunta de criança, né? Meu filho já perguntou isso para mim um monte de vezes. Pai, por que Deus permitiu essas coisas? Por que Deus permitiu o pecado no mundo, pai? Me perguntou isso com uns 4 anos, eu fiquei desesperado. Por que Deus permitiu isso daí? Por que Deus deixou Adão e Eva pecar? Por que deixou a árvore lá? Porque Ele quer saber quem está do lado dele e Ele não quer prender as pessoas. Ele quer que as pessoas possam escolher. É a maneira mais fácil de responder. Tem um monte de implicação filosófica isso, mas é isso. E Deus te dá liberdade, irmão. Se o irmão quiser se levantar aqui agora e ir embora, Deus não vai colocar um anjo lá para impedir você de fazer isso. Você vai se levantar e vai embora e tchau.
Se quiser sair da igreja, se quiser viver sua vida lá no mundo, fica à vontade. Você só vai estar fora da proteção e da bênção de Deus. Mas se você quiser fazer isso, vai. E Jesus fala para os discípulos, vão. Vocês querem ir? Vão. E aí, Simão Pedro dá uma resposta maravilhosa. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí você grifa de novo. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, quem crê em Jesus reconhece a sua total e completa dependência dele. Senhor, sabe por que eu permaneço com o Senhor? Porque se eu sair de perto do Senhor, quem sou eu? O que eu vou fazer sem o Senhor? Não posso fazer nada. Eu sou pecador. Mas quando eu sou confrontado com o meu pecado, eu vejo que eu não posso ficar longe do Senhor. Eu sou dependente em tudo do Senhor. Eu não consigo. Irmão, você depende de Deus para tudo. Desculpa, fica sem ir no banheiro. Faz um jejum. Não precisa fazer de 24 horas, não. Faz de 12. Faz um jejum de 12 horas. Faz o total. Com a supervisão do Dr. Jardel e da doutora Aline, por favor, né, para não passar mal. Mas faz o jejum de 12 horas. Vê que você é dependente de Deus. Que você não aguenta sem colocar comida e água na boca. Você é um ser dependente. Eu sou dependente. E aí quando nós somos confrontados com isso, com Deus falando, irmão, você está pecando muito. Você não quer ir embora, não? Parar de viver nessa angústia aí? Você não quer sair? A minha alma responde, não. Para onde que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu vou contar uma experiência aqui, bem recente. E não é só que eu preciso de Deus para tudo. Eu passei mal semana passada e eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei perguntando para Deus, o que eu faço, né? Se eu passar 40 minutos sem vomitar, não vou para o hospital. Aí, passou 35, eu vomitei. Aí eu falei, então, liga pro meu pai, que eu preciso ir para o hospital. Tá bom. Aí eu não sabia direito para que hospital eu ia. Não vou citar os nomes dos hospitais aqui, mas eu tenho um hospital que normalmente eu sempre vou, mas eu sei que meu pai gosta de outro. Aí ele falou, tal, aí ficou na dúvida. Aí eu pensei, quando meu pai vier me pegar, quando eu falar para ele, o hospital que ele disser, eu vou, porque eu estava sem condições de decidir o hospital. Aí ele virou para mim e falou, ele já de cara, escuta, você gosta de ir no hospital X, né? Vamos lá? Eu falei, vamos. Eu falei, não, então é de Deus, é para ir, vamos. Aí ele falou, não, sabe que eu esqueci minha carteira? E eu sei que no hospital Y eles sempre pedem o documento. Então vamos no X, que no X eles não pedem o meu documento. Meu pai falou para mim. Né? Tá bom, aí fomos lá. Eu passei muito mal, eu vomitei no consultório da médica e tal. E ela, no final, propôs a internação. Isso faz 1 semana e meia. E aí ela falou, se você conseguir se hidratar em casa, eu te libero. Aí eu falei, não, eu consigo me hidratar em casa. Estou melhor, melhorei, né? Tomei também meio litro de soro e medicação. Tinha que melhorar. Aí, voltei, e aí depois meu pai fala, então, o Hospital Y, ele tem a fama de internar. E eram 7 dias de antibiótico. Eu ia ficar 7 dias internado, com a minha esposa tendo que cuidar dos meus filhos, enfim, ia dar muito problema, ia dar muita confusão. Eu estou ilustrando isso para dizer que, é claro, isso é uma experiência muito simples, mas para mim foi muito tocante de como tem que ser a minha relação de dependência com o Senhor. De como que eu tenho que buscar e andar com o Senhor. E isso é uma coisa muito simples, o hospital que eu vou, mas isso se aprofunda em decisões muito mais sérias.
na nossa vida. E a dependência de Deus está em se colocar à disposição dele em todos os momentos da vida, tendo como meta cumprir a vontade dele e entender que fora da vontade dele tem morte. É por isso que quem é discípulo de Jesus não se afasta de Jesus, porque fora de Jesus é morte. Pode parecer bom, mas quando você vai ver, aquele lugar bonito, lindo, todo colorido, cheiroso, por dentro é um túmulo podre. Tem morte. E o mundo faz questão, a sociedade, né? Ela faz questão de pintar os seus túmulos. Ela faz questão de deixá-los muito atraentes. Mas lá é morte. Com Jesus é vida e vida para sempre. E vida eterna. Por isso que João dá essa declaração. Desculpa, Pedro dá essa declaração. E João escreveu. Para onde nós vamos, Senhor? Se só tens as palavras de vida. Então quem crê em Jesus, confia em quem Ele é. Quem crê em Jesus, obedece a Ele. Quem crê em Jesus se une a Ele, porque quem crê em Jesus entende e reconhece que é completamente dependente dEle. Por isso que a palavra crer é a coisa mais importante. Então, Pedro simplesmente respondeu o que Jesus perguntou lá atrás. E o que Jesus tinha falado, olha, vocês querem fazer a obra de Deus? Creiam naquele que Ele enviou, que sou eu. E aí Pedro vai responder, Senhor, é isso aí, a gente crê. E nós conhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós temos andado com o Senhor. A gente tem visto o Senhor dominar sobre a natureza. A gente tem visto o Senhor dominar sobre as doenças. A gente tem visto tudo isso. Então a gente sabe que o Senhor é o enviado de Deus, o Santo de Deus. Por isso, irmãos, você precisa de Jesus. Você precisa estar ligado a Jesus. A vida vai ter sofrimento, vai ter momentos difíceis? Vai. Mas quando você está unido a Jesus, você começa a compreender algumas coisas. E você, ainda que não compreenda, você não abandona Jesus. Porque você sabe que sem Ele é pior ainda. Nós temos alguns irmãos aqui que têm passado por momentos difíceis na vida. Mas é muito interessante conversar com esses irmãos e ver como a fé deles é absolutamente inabalável. Porque o discípulo de Jesus é pecador, mas ele sabe que não dá para ir para outro lugar. E ele permanece em Jesus. E aí, eu tenho que ir até o versículo 71. Jesus disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então Jesus, mesmo tendo ouvido aquela palavra de Simão Pedro, mesmo tendo visto aquela prova de fé daqueles discípulos, ele tem plena consciência do que vai acontecer. Jesus, o Evangelho de João aqui tem uma coisa muito importante, irmãos. Se você quer conversar com alguém que duvida ou não acredita que Jesus é Deus, leia com ele o Evangelho de João. Tanto é que tem um grupo que infelizmente teve que alterar uma parte do Evangelho de João para poder dizer que Jesus não era Deus. Mas não alterou uma outra parte, aí se enrolou. Né? Porque em João 20 e 28, em todas as traduções bíblicas, todas, Tomé fala, meu Senhor e meu Deus, Deus com letra maiúscula. Ele chama Jesus de Deus. Então, é para enroscar todos os grupos religiosos. Porque Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. E o Evangelho de João vai reafirmar isso várias vezes. E quando ele afirma que, olha, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia das coisas.
Existe uma discussão se Jesus sabia porque o Espírito Santo disse, e aí ele havia se esvaziado da sua glória, ou se Jesus estava ainda com a sua onisciência lá funcionando ativamente. Mas o fato é que Jesus, sendo Deus, sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim ele não abandonou a sua missão. E mesmo assim, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Por isso ele foi até o fim. Não precisando morrer, ele escolheu morrer, porque ele sabia que isso era o certo para salvar a mim e a você. Entendem isso que eu falo? Quando eu falo que Jesus não precisava, ele não precisava, como Deus, ele não precisava ter feito toda essa obra. Ele poderia simplesmente ter destruído tudo, deletado e restartado. Mas ele decidiu amar a mim e a você. Por isso que ele foi até o fim, por isso ele precisou ir até o fim para cumprir a missão e a promessa que ele havia feito. E ele foi até o fim. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E mesmo sabendo que ele ia ser traído, mesmo sabendo que ele ia ser negado, mesmo sabendo que o caminho pela frente era de sofrimento. Isso deve ser um encorajamento para mim e para você, irmãos. Vai ter sofrimento, vai ter momentos difíceis, vai ter luta, mas se você confiar e estiver ligado a Jesus, você tem a vida eterna. Siga em frente. Amém? Quero convidar a todos para abaixarem sua cabeça, fecharem os olhos. Se há alguém aqui nesta manhã que, ouvindo essas palavras, entende que ainda não tem a vida eterna e precisa se ligar a Jesus, eu pedi que o grupo de louvor venha à frente. Desculpa, eu esqueci de chamar antes. Se há alguém aqui nesta manhã que entende que precisa ser dependente de Jesus, ainda não se entregou, eu quero te convidar a fazer essa oração. Senhor meu Deus, repita comigo. Eu reconheço que eu sou pecador e que sem o Senhor eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu aceito e recebo agora Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todos de olhos fechados, alguém aqui nesta manhã que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão e tenha Jesus como seu amém, amém, amém. Graças a Deus, amém, amém. Eu vou pedir que vocês permaneçam com as mãos levantadas, aqueles que levantaram as mãos, permaneçam com as mãos levantadas. Os irmãos que são responsáveis pelo evangelismo, por favor, olhem e vejam aqueles irmãos que têm aceito Jesus. Amém. Podem abaixar as mãos, que Deus abençoe e use a vida de vocês. Se há alguém aqui nesta manhã que, crente em Jesus, acha que precisa renovar o seu compromisso com Cristo, eu te convido a orar junto comigo, porque precisamos todos renovar o nosso compromisso com o Senhor, ainda mais quando nós somos confrontados com isso. E você, o que quer? Você quer ir embora? Irmão, se você quer ir embora, termina esse culto, vai embora. Termina a mensagem, vai embora. Abandona. Mas saiba que você vai encontrar morte. Então eu te convido a permanecer, ainda que às vezes seja difícil, mas quando você está com Jesus de verdade, o fardo é leve. A verdade é que você vai precisar negar as suas convicções. Você vai precisar negar a você mesmo. Você vai precisar negar aquilo que você acha que é certo, o seu referencial, para ter como referencial Jesus. Então, irmão, eu te convido hoje, tenha como seu referencial Jesus. Só Ele tem as palavras e só nele está a vida eterna. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos ir a lugar nenhum. Reconhecemos que só o Senhor e só no Senhor há as palavras de vida eterna. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos andar mais perto do Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos pecados. E nós queremos ter uma vida mais santa e íntima com o Senhor,
para cumprir a tua vontade, fazer a diferença nessa sociedade e no meio deste mundo ímpio, glorificar ao Senhor e ser sal e luz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos todos ficar em